Olá, mães equilibristas! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mães com Mais Tempo. Aqui, eu, Juliana Didier, vou te ajudar a ser uma mãe livre da culpa. Para quem ainda não me conhece, sou professora, sou mãe de duas meninas, moro aqui no Canadá e sou professora. E nesse episódio de hoje, especificamente, eu vou te mostrar 3 passos que eu trilhei para manter o foco, mesmo trabalhando em home office. E para dar um contexto para vocês, eu era professora universitária no Brasil, fui professora durante 10 anos na UFPE, na Federal de Pernambuco, e lá eu tinha toda uma rede de apoio, de família, na universidade eu tinha secretário, eu tinha uma empregada de confiança desde o nascimento da minha primeira filha. E aqui no Canadá eu precisei me virar nos 30, sem babá, sem creche, sem família. Eu vim para cá com a minha caçula com 3 anos e meio. E o meu propósito quando eu vim para cá não era simplesmente ficar de férias no Canadá. Eu tirei uma licença da universidade, uma licença que podia durar até 3 anos, e eu tinha o propósito de fazer uma transição de carreira. Só que eu me vi numa situação em que eu precisava aprender a estudar e a retomar minha carreira, a fazer uma transição de carreira com uma filha de 3 anos e meio em casa. Então, muito antes da gente falar de home office, né, eu já precisava lidar com essa situação de estar precisando achar tempo e trabalhar para ter foco para estudar, mesmo estando em casa. Então, quais são os benefícios que eu queria te trazer com esse vídeo de hoje? Qual é o benefício de você que está assistindo aqui agora aprender a manter o foco trabalhando em home office? Gente, sem foco você não consegue avançar em nada. Sem foco, você se distrai com notificações ou coisas mais prazerosas nas redes sociais. Sem foco, o seu tempo não vai render nada. Com foco, por outro lado, você pode começar pequenininho, você pode começar em pequenos blocos de tempo. Sim, você, mãe que trabalha, você, mãe que está em transição de carreira, você não precisa ficar idealizando ter 8 horas livres para estudar, para retomar sua carreira ou para progredir na sua carreira. Se você conseguir aprender a proteger o seu foco, mesmo em blocos de 15, 30, 45 minutos, você vai conseguir retomar, porque eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue. E você vai conseguir expandir esse tempo. Eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje como foi que eu consegui fazer esse processo de começar com 45 minutos e depois expandir o meu tempo. Foi à medida que os meus filhos foram crescendo, minhas filhas. Então, o que foi que eu fiz, gente? Eu vou passar para vocês primeiro os 3 passos fundamentais para voltar a ter tempo de foco, de estudo, mesmo em home office. E no final do vídeo eu vou trazer 3 recomendações de como é que você também pode fazer na sua rotina hoje para retomar esse tempo na sua vida. Bom, o passo 1, eu aprendi a me proteger das distrações do celular. Sim, esse senhorzinho aqui, que a gente pode usar para o nosso bem, para estudar, para fazer um curso online, para aprender alguma coisa, mas que a gente sabe que muitas vezes é uma fonte constante de distração. Ou seja, ele muitas vezes nos tira o foco, nos tira o tempo, nos tira a necessidade que a gente tinha de ter o melhor uso possível daquele tempinho escasso que a gente tem de mãe, tá? Então, a primeira experiência que eu tive, gente, foi tirar 45 minutos todo santo dia para estudar, depois que eu chegava da escola das minhas filhas. Na verdade, o que é que eu fazia com o meu celular? Eu pegava o celular e eu deixava em outro cômodo. Na época, eu morava num apartamento pequenininho, não tinha muito espaço para a gente dividir escritório e tal, como eu tenho hoje. Então, o que é que eu fazia? Eu me enfurnava no meu quarto, pegava um caderninho, pegava um tablet, eu tinha um iPad na época, e eu ficava com o tablet e marcava no próprio tablet 45 minutos para eu estudar. E que momento eu fazia isso? Já que eu não tinha creche para minha filha caçula. Ela precisava ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana comigo. Eu disse: bom, eu tenho que parar e eu tenho que pensar qual é a hora em que as necessidades físicas e emocionais dela estão bem atendidas, que eu vou conseguir deixá-la sob a atenção ou cuidado de outra pessoa num ambiente seguro. E eu comecei a me perguntar, que momento seria esse? E eu descobri, gente, que naquele meu contexto, com uma filha de 3 anos e meio e a outra com 6,
Esse momento que eu precisava cravar o meu momento de foco para estudar, era quando eu chegava da escola da mais velha. Por quê? Porque eu já tinha passado a manhã com a caçula, já tinha brincado com ela, levado para praticar esportes, ido para uma salinha de brincadeira, cuidado da casa, dado o almoço. Então, ela já estava com as necessidades físicas e emocionais de atenção atendidas. E aí, o que eu fazia? Eu deixava elas brincando na sala, a minha caçula com a mais velha e depois com uma terceira, uma coleguinha, uma vizinha brasileira, e eu deixava a porta do quarto entreaberta, dava o lanche para elas quando a gente chegava da escola e dizia: brinquem aqui na sala que a mamãe agora vai para o quarto estudar um pouquinho. Se precisar da mamãe, eu estou lá. O meu celular, que não era esse na época, ficava lindamente na mesinha, desligado, sem notificações. Eu colocava no modo silencioso na época, que eu não sabia outras funcionalidades. E aí no silencioso, eu sabia que ele não ia me perturbar. Sabia que se tivesse alguma coisa urgente, seria com meu marido. Alguém iria providenciar um socorro urgente se acontecesse algum acidente na rua. Ninguém ia me procurar, ligar para o número de urgência. E as minhas filhas estavam ali. Ninguém ia me ligar da escola dizendo que quebrou o braço, como aconteceu uma vez, ou dizendo que está passando mal na escola, você precisa vir buscar em 5 minutos. Então, era um momento em que eu sabia. Agora eu posso respirar, posso relaxar, posso focar em estudar. E assim eu fiz durante alguns meses. Já hoje, aqui no Canadá, eu já estou com outra realidade. E é isso que você tem que pensar. À medida que seus filhos vão crescendo, a realidade vai mudando e o seu tempo também vai se ajustando e você vai recuperando mais tempo para você também. Hoje, a minha caçula está com 8, a mais velha está com 11, as duas estão em horário escolar, que aqui no Canadá vai de 8h30 da manhã até 2h30, 3 horas da tarde. E aí, hoje, meu horário nobre de estudo é justamente no horário da escola delas. E aí, nesse horário, o que é que eu faço? Meu celular fica no modo trabalho, que eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer também. E então eu não recebo notificações, meu celular não fica apitando, não fica com luzinhas vermelhas, ele não fica aqui do meu lado, ele fica ou na bolsinha que eu ponho na porta do escritório, ou ele fica carregando em outro cômodo lá embaixo também. Meu marido trabalha em home office, trabalha aqui no escritório, na sala do lado. Então, eu determinei para mim que, nesse momento que as meninas estão na escola, que é o momento de foco, eu não vou ficar olhando notificação. Qual o horário que eu olho essas notificações? Eu só chego nos intervalos. Ou seja, antes de eu começar meu horário de trabalho, eu coloquei um bloquinho fazer os meus stories. Então, 8h45, 8h50 da manhã, eu paro, faço meus stories, terminei, boto o celular distante e vou focar no trabalho. Antes e depois do almoço é um outro horário que eu também checo as minhas notificações. Então, se você aprende a proteger o seu momento de foco, né, de trabalho, de estudo, né, dessas várias notificações, é o primeiro passo. Segundo passo, eu aprendi a criar blocos de tempo de foco. O que é isso? Eu comecei, como falei para vocês, com um bloco de 45 minutos. Então, eu pegava no meu Google Calendar e criava no Google Calendar um evento, que eu também posso dar para vocês em outro vídeo. Se você quiser aprender como usar melhor o Google Calendar para organizar a sua rotina diária, coloca aqui nos comentários que eu faço novos vídeos com tutoriais sobre isso para você, tá bom? Então, eu criei um bloquinho de 45 minutos. Naquele bloco, não importa se tinha alguma coisa para terminar de casa, alguma roupa para guardar, uma comida para fazer, e-mails para checar, não importa. Todas as outras coisas ficam para antes ou depois. No meu momento de foco, eu não faço nada que não seja aquilo que eu previamente estabeleci. Então, é isso que é o bloco de tempo de foco. Esse bloco, ele pode ser organizado numa agenda de papel, numa agenda de Google Calendar, num post-it. O formato a gente pode trabalhar de várias formas, mas o conceito é o mesmo. É que você não vai fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo. Você determina previamente o que é que você quer fazer naquele espaço de tempo na sua vida, na sua agenda. Hoje, por exemplo, eu já expandi esse tempo. Por quê? Porque as meninas agora estão na escola. Então, hoje eu tenho 3 blocos de tempo de manhã, são blocos que eu criei de 45 minutos. Por quê? Porque eu descobri que meu tempo ótimo de concentração são 45 minutos. Quando vai passando para 60, eu começo a relaxar, a mente começa a querer devagar, olhar pela janela. Então, antes de eu começar a entrar no espaço da distração, eu paro minha atividade, eu tenho um timerzinho, ó, que eu trabalho aqui do meu lado,
É um timerzinho bem safadinho que veio com a tinta de cabelo, acreditem ou não. E tenho também um outro timerzinho de cozinha, esse aqui, ó. Como ele é muito escandaloso, eu parei de usar esse daqui e agora eu uso esse digital. E crio esse meu bloco de 45 minutos, tá? Que já está no meu Google Calendar e que eu reforço utilizando esses alarmes. Tá? Então, quando soa aquele tempo, eu paro e vou fazer uma outra atividade simples de casa. É uma outra dica se você trabalha em home office, se você é mãe. Ao invés de você ficar 3, 4, 5 horas fazendo faxina, o que é que eu faço? Eu intercalo entre os meus tempos de foco de trabalho em home office com pequenas atividades. Coloco roupa na máquina para lavar, depois eu coloco para secar, desço para falar com o cachorro que está latindo de vez em quando aqui no back desse nosso vídeo. Vou e levo o cachorro no quintal, faço um lanche, boto uma roupa, fecho a máquina de lavar pratos. Então, eu vou nessa criação dos blocos de tempo, colocando o que a gente chama de respiros, que são espaços de tempo de mais ou menos 15 minutos, que no meu caso, que sou mãe, que trabalho em casa, em home office, eu uso para não me distrair, não ficar rolando feed no Instagram, checando mensagens ou vendo e-mails. Não. Esses pequenos intervalos são para eu adiantar as coisas, para que de tarde, quando as meninas cheguem da escola, eu esteja mais livre, sem me sentir culpada porque estou acumulando trabalho, estou plenamente disponível para cuidar delas. Então, esse foi o segundo passo. Aprendi a criar blocos de tempo de foco. Passo 3. Aprendi a organizar a atividade central de cada bloco de tempo de foco. Gente, ao invés de eu fazer o que dá na telha, hoje eu acho que vou fazer isso, acho que eu vou estudar, hoje eu acho que eu vou escrever um roteiro, hoje eu acho que eu vou fazer um post, hoje fazer um vídeo, não. O melhor é ter absoluta clareza sobre o que é preciso ser feito em cada bloco para não perder o foco. Porque senão, isso já aconteceu comigo, eu começava a deixar para depois. Depois eu volto para terminar essa atividade que é mais chata. E isso é a raiz da procrastinação. Porque o nosso cérebro quer fugir, né, daquilo que é desprazeroso. E aí você vai buscar o quê? Uma rede social, que é mais prazeroso. Você vai buscar um chocolate, você vai buscar uma música que você gosta, você vai fazer qualquer coisa que não aquilo que o seu foco deveria estar voltado. Então, se você previamente diz, eu vou estudar nesse horário, o curso tal. Você não vai ficar indo, se enganando, se auto-enganando e querendo fazer atividade Y. Por quê? Porque você pré-determinou no seu horário semanal de planejamento. Essa é uma outra dica que a gente pode conversar mais em outros vídeos. Eu faço não uma lista de tarefas enorme sem fim, uma lista de 60, 100 atividades. Você fica você fica sobrecarregada quando você vê aquela quantidade de lista. Tá? Então, o que é que eu faço hoje? O que é que eu aprendi? Eu faço um planejamento baseado no que eu preciso fazer de essencial do trabalho, pensando agora em blocos de foco de trabalho, e vou primeiro estimando o tempo, nesses blocos que eu falei para vocês de 45 minutos, que é o meu tempo ótimo, que para você pode ser diferente. E depois eu fui ajustando e vou revisando semanalmente. Poxa vida, eu achava que eu fazia o roteiro do vídeo em 45 minutos, eu levei mais tempo. Então, vou estimar 2 blocos de 45. Eu levei mais tempo para fazer aquela atividade dos carrosséis, por exemplo, da gravação dos rios, levou mais tempo do que eu imaginava. Então, é um processo contínuo de aprendizagem, de revisão, de aprimoramento da estimativa do tempo que você precisa delimitar para cada bloco de trabalho. Mas você pode aprender a fazer à medida que você vai exercitando, tá? Uma coisa simples, por exemplo, que eu mudei na semana passada, depois que eu cheguei de férias do Brasil, eu comecei a perceber que eu precisava aumentar um bloco de trabalho, pelo menos no horário da manhã, porque a minha manhã estava ficando muito curtinha. Por quê? Porque antes eu fazia minha atividade física, né, que é minha bike indoor e meu exercício de força na garagem, que a minha realidade da mãe só permite isso atualmente, e eu fazia isso depois que eu chegava da escola das meninas. E aí eu começava a trabalhar em torno de 9h15 ou 9h30. E 10h45 eu já tenho que pausar para poder preparar o almoço. E aí, conversando com meu marido, revisando nossa agenda, eu resolvi acordar 30 minutos mais cedo, ao invés das 6, 5h30, colocar o bloco de 30 minutos de atividade física, antecipar de 9, eu coloquei para 6h45 às 7h15 da manhã, e a gente alterou
em comum acordo, o horário do almoço para meio-dia. Então, só preciso parar minhas atividades de trabalho 11h45 para preparar o nosso almoço. Então, quando eu fiz esses ajustes, eu passei de 2 blocos para 3 blocos de atividade no horário da manhã, simplesmente ajustando essas 2 variáveis. A hora de acordar, atividade física, e a terceira, na verdade, que foi o horário do almoço. Então, são esses ajustes, gente, que constantemente a gente vai fazendo, mas o princípio básico é o mesmo: organizar blocos de tempo por atividades essenciais que você precisa fazer para a sua vida, tá? Seja de trabalho, de estudo, ou até mesmo atividades pessoais, que a gente também pode conversar mais em outros vídeos. Se você quer mais vídeos sobre como organizar a sua rotina doméstica, a sua vida também em casa, coloca aqui nos comentários, porque eu quero sugestões de vocês para novos vídeos, tá bom? Como é que você pode fazer também? Então, revisando o passo 1 que você também pode fazer, proteja-se das distrações do celular. Qual é a opção mais eficiente, embora pareça mais radical para algumas pessoas? Deixe o celular em outro cômodo. Se você não for utilizar a atividade em si de estudo que você vai fazer, ou seja, se você não tiver um tablet ou um computador onde você possa fazer seu curso online, por exemplo, só tem um celular, é claro que você pode usar o seu celular para a sua atividade de estudo, por exemplo, tá? Mas o ideal seria, para você realmente proteger o seu foco das distrações, as pesquisas mostram, a mera presença no celular junto da gente, ele já pode gerar uma fonte de distração, porque você fica ansioso pensando, será que tem uma mensagem? Será que minha filha mandou alguma coisa? Será que chegou algum e-mail importante para eu checar? Então, essa sensação, esse FOMO, né, esse fear of missing out, essa ansiedade de estar por fora, de estar perdendo alguma coisa, de estar desatualizado, isso já tira o nosso foco. Então, o ideal é o celular em outro cômodo. Se isso for possível para você, use outra mídia para você estudar e o celular distante. Mas, Ju, não é possível para mim. Não tenho tablet, meu computador é dividido com meu marido, não dá. Eu tenho que utilizar o meu celular como a minha fonte de estudo também. O que é que eu faço nesse caso? Nesse caso, você vai programar no seu celular em configurações, depois você vai em foco, e dentro do foco existe um modo chamado modo trabalho. Isso dentro do iPhone, tá? Você vai selecionar previamente os horários em que você não quer receber notificações. No caso de quem tem um Android, você vai no aplicativo Bem-Estar Digital. E lá dentro você consegue configurar também as suas notificações. Se você não sabe fazer isso, não tem ideia do que eu estou falando, coloca aqui nos comentários. Ju, por favor, me ajuda. Faz um tutorial, faz alguma coisa me explicando passo a passo de como é que eu faço essa configuração do modo trabalho, porque eu não tenho a menor ideia. Eu não sei como gerenciar as minhas notificações. As notificações estão sendo um inferno na minha vida. Eu quero aprender a diminuir essas distrações com as notificações. Me ensina mais sobre isso. Põe nos comentários que eu faço novos vídeos para você, tá bom? Passo 2, crie blocos de tempo de foco. Descubra dentro da sua realidade hoje, não na minha. Eu trouxe exemplos para vocês. Você tem que parar e pensar na sua. Qual o momento em que eu consigo tirar um tempo para focar nos meus estudos, no meu trabalho, no meu projeto profissional, naquilo que eu quero fazer além da minha maternidade? Alguns exemplos. Depois deles dormirem, quando estão na escola, quando o pai está com eles, quando a avó vem pegar os meninos na sexta-feira de noite, no sábado de manhã, que meu marido pode ficar um tempinho com eles, você tem que fazer esse exercício. Se realmente o trabalho para você é importante, seja por realização profissional, seja por questão financeira, você precisa achar e parar para pensar sem culpa, sem autocobrança, apenas com clareza mental, pensando, ok, eu preciso ser sincera comigo mesma. Eu tenho que pensar no que Ju falou. Não precisa ser 2 horas de tempo seguida, mas se eu conseguir 45 minutos por semana para voltar, ter o gostinho de voltar a ler, voltar a estudar, tirar aquele curso online que eu engavetei, eu não voltei mais, não abri nem a plataforma para acompanhar. Então, é esse tempo sagrado que você precisa cravar, estabelecer e conquistar, tá? Não menospreze, por favor, o poder de um bloco de tempo pequeno, gente. 15 minutos para uma mãe com filhos pequenos em casa pode ser muito, e isso é um começo, tá? Se for preciso, você também pode usar outra estratégia, que é criar mais de um bloco de tempo pequenininho em vários momentos do dia. Então, no horário da soneca, eu vou pegar 15 minutinhos para fazer a minha ginástica na garagem.
Depois que eles dormirem, eu vou tirar 30 minutinhos para voltar a ler tal livro sobre o assunto que eu gosto de estudar, que é marketing digital, por exemplo. Então, você não precisa idealizar ser um bloco, primeiro de 45 minutos, como eu consegui, por exemplo. Pode ser 3 blocos de 15, por exemplo. Vai fazer o mesmo efeito. Você tem que pensar na sua realidade, tá bom? Passo 3. Organize a atividade central de cada bloco de tempo de foco, tá? Então, lembrando, gente, os seus blocos não devem ser uma lista enorme de tarefas, tá? Mas de uma atividade central. Por exemplo, um bloco de estudar, um bloco ler, um bloco assistir aulas online. O detalhamento de que capítulo você terminou, qual livro você está lendo, quais aulas você tem que voltar, isso você vai fazer numa agenda, numa caderneta, dentro da descrição do evento no Google Calendar, criando a tarefa dentro do Google Calendar. Mas o bloco de atividade, o conceito dele são atividades que se repetem, o que você quer inserir na sua vida, na sua agenda, de forma periódica. Então, eu quero semanalmente tirar toda sexta-feira, quando os meninos vão para casa do avô, voltar a estudar aquele meu curso online. Todos os dias eu quero tirar os 15 minutos da soneca dos meninos para ler um capítulo de um livro. Eu quero toda terça, que é o horário que meu marido chega mais cedo do trabalho para ficar com as crianças, eu vou fazer tal atividade. Então, alguns exemplos do que eu faço, por exemplo, produção de conteúdo. Então, tenho lá meus bloquinhos de produção de conteúdo. Na segunda-feira, planejamento. No outro dia, a live, fazer o roteiro. Mas o meu blog se chama produção de conteúdo. O que eu vou fazer de atividades dentro de cada bloquinho daquele, isso eu vou detalhando de uma outra forma, que é na minha breve lista de tarefas ou dentro da descrição daquele evento, tá? A cada semana, gente, você pode, dentro daquele bloco de atividades, descrever, como eu falei, seja no Google Calendar com a funcionalidade de tarefas, seja no caderno, seja numa agenda, as atividades específicas que você precisa fazer a cada semana. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Coloca aqui nos comentários o que é que você está mais curiosa para saber, o que é que você aprendeu aqui que você disse, Ju, eu preciso aprender mais sobre esse assunto. Faz um novo vídeo falando sobre tal coisa que você falou rapidamente, mas eu não sei como fazer, eu preciso de mais ajuda. Coloca nos comentários que eu faço o próximo vídeo para te ajudar. E agora, para a gente encerrar nossa pedidora de abraços. Essa pedidora, ela é de um estúdio de arte chamado Armoriarte, que fica em Gravatá, em Pernambuco. E essa pedidora de abraços vai mandar abraços quentinhos para você. Esteja você aqui no Canadá, esteja você no Brasil ou qualquer lugar do mundo. E para quem não sabe, além de professora especialista em bem-estar digital, eu também sou instrutora de mindfulness, de meditação de atenção plena. Se você não sabe do que eu estou falando, ou você acha que isso é algo que você nem tem ideia por onde começar, eu tenho um convite para te fazer. Fica aqui nesse vídeo mais alguns minutinhos que eu vou te dar o passo a passo para você receber esse abraço quentinho e uma breve meditação de alguns minutinhos para que você, mãe, se livre do peso, da culpa de ter que dar conta de tudo sozinha. Sente-se em uma posição confortável. Permita que as duas solas dos seus pés se conectem ao chão. Descanse suas mãos sobre as suas pernas e permita os seus ombros relaxarem. Gentilmente, feche os seus olhos ou olhe para um ponto de referência em algum lugar no chão para onde você possa voltar os seus olhos quando ficar distraída. Deixe a sua coluna crescer para o alto, de um jeito nobre, e perceba como o seu corpo se sente. Traga sua atenção para o fluxo da sua respiração.
comece a enviar para si mesma desejos de felicidade, saúde e paz. Você pode silenciosamente repetir para si mesma: que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu esteja em paz. Agora, traga à sua mente alguém de quem você gosta, alguém por quem você sente ternura e uma gratidão profunda. Enquanto você mantém essa pessoa em seus pensamentos, comece a enviar para ela seus desejos de felicidade, saúde e paz. Que você seja feliz, que você esteja saudável, que você esteja em paz. Agora, traga à sua mente alguém com quem você tenha tido algum desentendimento. Na medida em que você mantém essa pessoa em seus pensamentos, perceba as emoções e as sensações físicas que se achegam. Agora, considere como seria desejar para essa pessoa felicidade, saúde e paz, sabendo que da mesma forma que você deseja sentir-se cuidada, feliz e em paz, ela também precisa. Se você puder, comece a enviar para essa pessoa desejos com gentileza e compaixão e repita: que você seja feliz, que você tenha saúde, que você esteja em paz. Para fechar essa prática, traga a sua atenção de volta para enviar desejos de amor e compaixão para você mesmo. Você pode silenciosamente repetir: que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu esteja em paz. Agora, traga sua atenção de volta para o fluxo da sua respiração. Permita que cada inspiração seja um novo começo e cada expiração um deixar ir embora. Quando você estiver pronta, devagar, traga sua atenção para o ambiente à sua volta e perceba como você se sente.